Boa noite a todos e todas que nos estão assistindo aqui pela plataforma Zoom e pelo Facebook. Estamos começando mais uma edição do Foro Inteligência. Eu sou Cristian Lente, sou editor da revista Inteligência e um dos curadores desse foro. O Foro Inteligência é fruto de uma parceria entre a Insight Comunicação e o BRICS Policy Center. É um espaço criado para pensar e explorar novas agendas e buscar soluções para os desafios contemporâneos. Nossa proposta é lançar, a partir do Brasil, um olhar não convencional sobre temas da atualidade e manter ativo um canal de interlocução com países que formam os BRICS: China, Rússia, Índia e África do Sul. O tema de hoje é recall e semipresidencialismo. E para conversar sobre o assunto, contaremos com a presença de convidados especiais. Jório Dauster, diplomata e consultor de empresas, e Magna Inácio, professora da Ciência Política da UFMG e editora do blog PEX. Também estão presentes aqui conosco, como sempre, felizmente para mim, Márcio Scalércio e Paulo Esteves, curadores do Foro Inteligência, professores do Instituto de Relações Internacionais da PUC e pesquisadores do BRICS Policy Center. Então, boa noite a todos. É um prazer poder receber aqui no foro o embaixador Jório, professora Magna. Esse é um tema que eu acho muito interessante, muito necessário. Eu acho engraçado que eu estou acompanhando um outro foro, debate sobre reforma do Estado. E é engraçado que nesse outro grupo de reforma que se discute reforma do Estado, eu não vou fazer o jabá aqui, porque aqui é outro, ele só chama economista para falar. Eu não entendo muito bem qual é o privilégio. É claro, eu respeito muito todos os economistas e tal, acho, quer dizer, nem todos. Enfim, os economistas que estão falando, mas eu fico um pouco assim, espantado assim, e cadê outras pessoas que têm expertise para falar de reforma de Estado? Reforma de Estado é só uma reforma administrativa? Reforma de Estado também não é uma reforma política? Cadê os cientistas políticos? Cadê sociólogos ou administrativistas? Pessoas que têm tarimba, experiência em governança. Certamente, acho que tem políticos que poderiam falar do assunto. Gente que tem experiência. E é engraçado que, repito, porque quando se fala reforma do Estado, repito, é uma reforma administrativa, financeira, fiscal e econômica, não se discute reforma institucional. Parece que no Brasil a gente só discute reforma institucional em tempo de constituinte. Mas, no entanto, isso que eu acho curioso, nos últimos 7 anos, 8 anos, o Brasil tem sido varrido por uma espécie de uma revolução branca, de profunda instabilidade política, uma espécie de crise do sistema representativo, e, especialmente nos últimos 2, 3 anos, a gente tem percebido também, pelo menos colegas, não só na academia, mas também no jornalismo, têm chamado a atenção para o fato de que a Constituição teria certos pontos cegos, ou se haveria algum tipo de outra institucionalidade que pudesse dar mais estabilidade ao sistema político. E é por essas e outras que a gente está aqui, felizmente, conversando esse assunto. Repito, nada contra os economistas puro sangue, mas daqui com gente que entende do riscado e outras plagas, que é o caso do embaixador Jório Dauster e da Magna Inácio, que conhece profundamente esse assunto pelo ângulo da experiência, pelo ângulo da perspectiva comparada. Tá? Então, eu considero que esse é um debate totalmente pertinente para o momento atual, e você que nos assiste virtualmente pode enviar perguntas aqui ao vivo, pelo Zoom ou pelos comentários em nossa página do Facebook. E eu já falei para caramba, como sempre. Eu passo a palavra ao nosso primeiro convidado, que é o Jório Dauster. Bem-vindo, Jório. Muito obrigado, Christian. Eu devo dizer que eu quase fui economista, por isso eu posso me esconder na condição de ex-embaixador, aposentado no momento. Embaixador é para sempre. Mas, de qualquer modo, é só lembrar que eu publiquei um artigo bastante extenso sobre a questão do recall na própria revista Inteligência. Essa revista, para a qual já contribuí várias vezes, é uma bela revista, desde artigos sobre marchinha carnavalescas até coisas um pouco mais sérias. Então, o que hoje nos traz aqui é um assunto que tem relevância imediata para cada um de nós, para todos nós, e certamente também para os nossos ouvintes, aos quais agradeço. Certamente haverá outros que farão ainda uso de links para poder nos ouvir, porque hoje, inclusive, os amigos judeus, alguns me já disseram que não poderiam assistir, porque é o Yom Kippur. Então, nós temos que estar também respeitando uma data muito importante para uma parcela
fundamental da humanidade e, com isso, tenho a certeza que eles acessarão a nossa conversa. Ora, o que nós temos realmente é uma situação permanente de crise. Vamos lembrar que, com menos de 37 anos desde o fim do regime militar, nós elegemos 6 presidentes. A gente não lembra disso muito claramente. O primeiro, infelizmente, morreu antes de tomar posse, e o último está aí no seu terceiro ano de mandato, aos trancos e barrancos. Dos outros 4, 2, apenas 2, terminaram seus mandatos, e um deles já passou alguns meses na prisão. Os 2 restantes foram postos para fora através de processos de impeachment. Então, esse é o retrato trágico de um presidencialismo que, inclusive, numa dessas jabuticabas brasileiras, foi apelidado de presidencialismo de coalizão, como se isso fosse uma doutrina, como se isso fosse um modelo político. E não é. É um simples arranjo que mostra que os presidentes, esses que caíram, esses que terminaram às duras penas seus mandatos, tiveram que compor com agremiações, de qualquer forma, que lhe davam alguma sustentação política para poder passar um mínimo de legislação. É evidente que esse é um problema estrutural brasileiro, as suas causas profundas são de caráter econômico, temos aí esse crescimento anêmico há décadas, temos uma injustiça social gritante, temos culturalmente um país de feminicídios diários em grandes volumes e outras distorções absurdas, ou seja, é um processo civilizatório que nos deixa ainda muito distante do que seria desejado. Mas é evidente que nós temos que tentar, se não soluções, porque elas não são mágicas, dependerão de politização, dependerão de uma conscientização política dos próprios dirigentes, coisa que falta, mas nós temos que tentar alguns recursos para reduzir, quando nada, esse nível de insegurança que afeta a nossa vida cotidiana, que afeta a economia, e nós vemos isso todo dia, inclusive a cada hora desse dia de hoje. Então, é por isso que nós, aqui hoje, pusemos como tema o semipresidencialismo, que está na moda dizer que isso seria uma possível saída, e aí, onde eu estarei mais à vontade, eu traria um conceito do recall político que, infelizmente, é muito desconhecido no Brasil. Pouca gente sabe até que existe como recurso utilizado em outros países, de forma, às vezes, até bastante contundente, como nós podemos lembrar que, ainda ontem, o governador da Califórnia, um democrata, esteve ameaçado de ser posto para fora, na verdade, por razões até que muito estranhas para nós, questões relativas à reação que ele teve à pandemia, porque tomou medidas de estímulo à vacina, de evitar aglomerações, de ser a favor da máscara, e essas medidas, obviamente, foram combatidas pelo, seria até o seu substituto, caso ele tivesse perdido ontem, que era um trumpista, um âncora radiofônico, obviamente que era contrário à determinação que ele fez de que os funcionários, professores e funcionários de saúde do Estado sejam obrigados a tomar vacina, ou seja, questões que aqui no Brasil nós estamos tratando cotidianamente, foram objeto de um recall político ontem na Califórnia, felizmente com bons resultados. Mas, então, a primeira abordagem eu farei apenas uma exposição muito rápida para permitir que a professora Magna possa trazer as suas ideias, e certamente com um rigor acadêmico que eu nem busco ter, e que os outros companheiros aqui de viagem
também tragam as suas contribuições. Ora, essa ideia do semipresidencialismo na verdade, para quem tem um pouco de conhecimento do assunto, a ideia de que você teria uma divisão de poder em que o presidente seria o chefe de Estado e um primeiro-ministro seria o chefe de governo, ou seja, uma divisão efetiva de poder. Há vários modelos por aí afora, não existe nenhuma fórmula mágica, uma receita que você compra na farmácia, e em alguns casos, o chefe de governo, esse presidente, é praticamente um soberano, tem um papel quase que simbólico. Em outros casos, ele pode ser responsável pela política externa, em alguns também pelas Forças Armadas, ou seja, existem várias possibilidades de poder para o chefe de Estado. E, obviamente, o chefe de governo, que é o chamado primeiro-ministro, é aquele que toca o dia a dia do governo, é aquele que, a rigor, escolheria os seus companheiros, o seu ministério, o seu gabinete, como é chamado nesses países, lembrando, saindo um pouco da tradição parlamentar, ou seja, esse seria um modelo, repito, que varia muito a Portugal, França, a Alemanha, cada um deles tem as suas peculiaridades. Mas isso a gente pode, se for o caso, chegar a examinar mais tarde. Mas no caso do Brasil, a minha pergunta é óbvia. Como se pode imaginar um sistema de divisão de poder em que um presidente seria eleito, aí nominalmente, com 50, 60, 70 milhões de votos, depois de uma campanha dura, depois de gastar recursos significativos, muitas vezes, e ele, uma vez chegado lá, ia ficar muito contente em receber embaixadores no Palácio do Planalto, e poder fazer viagens para comparecer à posse de outros presidentes, enquanto ele teria, em certos casos, de escolher um primeiro-ministro. Em outros casos, é o próprio Congresso que escolhe esse que seria o seu chefe de governo. Como? Onde existe uma geleia partidária no Brasil, nós temos aí, eu já não sei se é 34, 35 partidos registrados no TSE, e outro dia eu vi um número que eu até fiquei pasmo, 70 que estão, ou coisa que o vale, essa brincadeira, 70 que estariam em processo de formalização. Ou seja, nós teríamos, mais uma vez, a possibilidade de ter um recorde mundial, o triste recorde de ter o maior número de partidos políticos do planeta Terra em toda a sua existência, porque eu acho que nem nas tribos medievais havia tantos chefões quanto se espera ter aqui. Isso por quê? Porque em 2005 o Congresso brasileiro, surpreendentemente, aprovou uma lei ordinária que estabelecia uma cláusula de barreira, que era o seguinte: nenhum partido poderia ter representação no Congresso caso não tivesse reunido pelo menos 5% dos eleitores na última eleição. Não era nada espetacular, mas era uma cláusula razoável. E aí o nosso querido Supremo Tribunal Federal, a meu juízo, já incorrendo num caso grave de politização do judiciário, que aqui nós vivemos também a judicialização da classe política, do sistema político, e a judicialização do Supremo, ou seja, esse Supremo, a partir de um relatório do parecer do ministro, então, Marco Aurélio, resolve que esta cláusula era inconstitucional e, com isso, arrebentou-se a cerca, arrebentou-se a porteira e, em 15 anos, nós tivemos essa invasão de bárbaros e, na realidade, o que aconteceu é que falar em partidos políticos hoje é quase que um eufemismo. O que nós temos são balcões de negócio. Nenhum eleitor jamais
perde um minuto para tentar ler qual é a plataforma do partido X ou Y, e alguns ainda guardam alguns perfumes de doutrina, mas que, na realidade, nem se comprovam válidos no dia a dia. Então, o que nós temos hoje é uma tal geleia que tornaria praticamente impossível que você tivesse alguma solidez de um sistema que teria que herdar alguma coisa do parlamentarismo. Ora, quem conhece o parlamentarismo sabe que isso só resiste quando você tem um número reduzido, 4, 5, 6 partidos, e com uma identificação doutrinária totalmente clara. Você é de direita, ótimo. Então, você vote pelas pessoas que têm o seu ideário, por mais extremado que ele seja, mas é válido. Se você for da esquerda, fará a mesma coisa, e por aí tem centro, centro-esquerda, e isso é que permite, portanto, que você tenha um parlamento onde as pessoas sabem o que podem esperar daquele primeiro-ministro. Isso é da natureza mesmo do parlamentarismo, sem o qual ele é outra bagunça, é outro tipo presidencialismo de coalizão, em que você roda a roleta e talvez para cada projeto de lei você tenha uma determinada conjugação de apoios. Ou seja, eu não vejo, mas vamos discutir, vamos ouvir palavras certamente diferentes, eu acho que válidas, sobre alguma coisa que eu realmente não creio que seja válida no Brasil, enquanto perdurar esse número absolutamente indizível de balcões de negócio. Ora, ainda buscando não panaceia, não soluções, porque estamos vendo aí que é uma discussão, inclusive, em curso no sistema, no Congresso, sobre sistema eleitoral e riscos enormes de retrocessos, retorno da coligação. Ou seja, em vez de a gente sentir que é um movimento de progresso, o que nós vemos é que é um risco sempre de derrapagem, em que a gente possa estar voltando atrás. Mas, muito bem, então eu chamo a atenção há muitos anos para um instrumento de democracia participativa, democracia popular, que é o recall. Ele, obviamente, o nome é exatamente aquele que se aplica quando uma montadora pede que o comprador traga de volta o automóvel porque há um risco de morte no seu passageiro, uma vez que há algum defeito grave na construção daquele equipamento. Então, é esse mesmo conceito do recall, é aquele que existe. E aí, meus amigos, existe desde a Grécia. Isso aqui, o recall, não é nenhuma novidade, porque, aliás, tudo que já foi pensado lá atrás, na Grécia. Então, isso já teve uma longa vida por aí. Certamente a professora Magna consegue dissertar sobre isso 1000 vezes melhor do que eu. Já esteve em Weimar antes do nazismo. E aí, até para minha surpresa, numa dessas leituras, eu descobri que o Pedro I, nosso Dom Pedro I, ao criar um conselho de desembargadores das províncias, também, como eles eram eleitos pelas províncias, eles eram passíveis de serem destituídos pelos seus eleitores. Ou seja, nós tínhamos um recall no Brasil em 1822. Obviamente, no ano seguinte, houve a Constituinte, e aí já as coisas mudaram, o modelo foi outro. Mas houve, inclusive, algumas constituições republicanas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, acho que até São Paulo, que também, nas primeiras versões, tinham o sistema do recall. Isso, portanto, não é novidade no Brasil. E aqui, mais perto de nós, para não ficarmos em grandes discussões, mencionei o caso dos Estados Unidos, onde lá ele não é usado em nível federal. Isso depende de cada país, o que quer fazer com o instrumento, mas eu creio que hoje 20 dos estados americanos têm sistemas de recall diferenciados,
E, no caso, nós temos uma instância famosa que foi, em 2006, se não me engano, o governador da Califórnia, Davis, foi deposto por um referendo. E, como na Califórnia tem um dado interessante, ao votar no recall, desse tipo de referendo, plebiscito, se você quiser, você também terá que votar no substituto eventual. E, no caso, aquele foi quando o ator cinematográfico austríaco, aquele homem, aquele super-homem, Schwarzenegger, se tornou governador da Califórnia. Então, esse é um detalhe histórico interessante que abriu as portas para um outro ator cinematográfico. Tivemos um presidente, esse apenas chegou a governador da Califórnia. E agora, ontem, pelo contrário, uma negativa e, portanto, a permanência de um governador que vinha sendo atacado pela direita extremada. No caso, já houve outros processos, e aí é muito comum nos Estados Unidos para derrubar prefeitos, senadores e outros funcionários eleitos nos estados. Ou seja, lá é um instrumento banal, até nesses níveis da administração. Agora, aqui na América Latina, acho que há três instâncias interessantes. O Evo Morales ganhou, não me recordo exatamente do ano, uma tentativa de derrubá-lo, e o Chaves também. Então, você tem até casos em que houve a tentativa do recall, mas, como ontem na Califórnia, aquele que está na cadeira consegue vencer, e, com isso, ele tem, na verdade, um reforço. Se ele estava sofrendo um processo de enfraquecimento político pela oposição, ele passa a ter um endosso, porque é reconduzido até certo ponto. E houve o caso contrário. Na Venezuela, mais recentemente, a tentativa evidente de usar esse instrumento para tirar da cadeira o Maduro. E ele, comprovando que a Venezuela não tem nada de democracia, usou de todos os meios possíveis para impedir que esse instrumento fosse usado contra ele, e não foi. E, portanto, nós temos os exemplos até de comprovação de um regime antidemocrático, que é aquele que rejeita uma cláusula da sua Constituição que permitiria a deposição do presidente. Então, aqui nós temos que ver, aí a discussão mais tarde deve se aprofundar, eu não vou ocupar muito mais tempo, a diferença fundamental entre o recall e esse instrumento que nós usamos, infelizmente, que se chama impeachment. Ora, o impeachment ele já começa com esse pecado fundamental, que é depender da decisão monocrática do presidente da Câmara de Deputados. Só ele, por razões que não precisa explicitar, é que tem a chave na mão. E nós vimos como isso foi usado há pouco tempo atrás pelo então deputado Eduardo Cunha, para poder negociar vantagens e, na verdade, chantagear o governo de Dilma. Com razões ou sem razões, ela tinha perdido efetivamente o controle político do país e acabou derrubada. Mas, na verdade, só pôde ter início o processo no dia que o doutor Eduardo entendeu que as vantagens da sua negativa eram inferiores às vantagens da aceitação. Então, isso já é um primeiro elemento. Está em discussão até agora a proposta de alteração, que eu acho que tem pouca possibilidade de êxito. Em segundo lugar, o impeachment exige que seja caracterizado um crime de responsabilidade do primeiro mandatário, o que às vezes é muito fácil e outras vezes nem tanto. E, portanto, também se presta a problemas que deixam a situação menos transparente do que seria desejável para um passo tão relevante quanto o de colocar para fora um presidente eleito por milhões de votos. E, finalmente, o que nós temos é um longo processo bizantino
2 votações em cada casa e a possibilidade de que um mero terço de cada casa possa obstruir o processo. Aliás, processo que o povo simplesmente fica assistindo da arquibancada, porque nada tem a fazer e não é chamado a opinar. Ora, é exatamente o contrário no recall. No recall, o que você tem é a possibilidade de que os eleitores possam se reunir e solicitar obviamente, ao TSE, Supremo Tribunal Eleitoral, que organize um plebiscito onde será colocada a pergunta mais simples do mundo: o presidente deve continuar ou não? Então, essa é uma solução totalmente democrática, 50% mais um, será a decisão tomada, e exatamente por ser tão transparente, por ser tão democrático, por ser tão limpo, é que ele, obviamente, não interessa a ninguém, a não ser a nós, eleitores, que deveríamos fazer força para que esse sistema fosse aprovado. E a coisa que é mais surpreendente é que, eu acho que isso eu vejo nas conversas com amigos, total pasmo até, de que existe uma PEC, projeto de emenda à Constituição, aprovado em 2017, foi nem na escalenda, pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, inclusive com o relatório do senador Anastasia, pessoa altamente respeitável, mas que foi aprovado na comissão, ou seja, contou com aprovação relevante de membros de vários partidos. E, na verdade, até o projeto que está lá hoje foi objeto, na relatoria, de uma série de mudanças feitas a pedido de outros senadores. Ou seja, não foi um desses relatórios que, às vezes, são passados e engolidos à força pelos demais membros de uma comissão. Agora, esses detalhes do que é o projeto que já está no Senado, eu acho que seria objeto, teria o maior prazer de poder discutir adiante, mas creio que me alonguei demais e, portanto, pedindo até perdão pelo abuso do tempo, eu pediria que a professora Magna trouxesse as suas luzes a esse debate. Obrigado, Jório. Muito ilustrativo. A sua fala foi muito boa. E como é que é? Vou repetir aqui. Peço à professora Magna que nos traga luzes a esse debate. Obrigado, Magna. Bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui no Foro Inteligência, trocar ideia com vocês, né, e principalmente sobre 2 temas que, digamos, né, têm ganhado terreno na discussão recente sobre a crise, né, relativamente continuada do Brasil, em que conflitos políticos, na verdade, têm se tornado confrontos institucionais, né? Um agravamento relativamente importante, né? Da disputa política. E, obviamente, o cenário de crise que nós temos, ele traz aqui como componentes, né, tanto problemas na relação, né, eleitor-representante, problemas de accountability eleitoral, como também, né, aponta, né, problemas sérios na operação das instituições de governo, né, na dinâmica do nosso presidencialismo, e, portanto, discutir esses 2 temas é algo bastante importante, e o foro certamente é um espaço privilegiado, né, para trazer aqui algumas reflexões sobre essas, digamos, alternativas, né, ou essas possibilidades institucionais para lidar com esse cenário resiliente de crise, né? Como o Jório já adiantou, né, vários pontos aqui, eu vou fazer alguns comentários
recuperando pontos que ele levantou, introduzindo outros, e começando, né, com o semipresidencialismo, uma ideia que ganhou força. O deputado, né, Samuel Moreira está, no momento, coletando assinaturas para apresentar um projeto, uma proposta, né, de emenda constitucional, propondo a adoção, né, do semipresidencialismo no Brasil, que é um sistema, né, em que o executivo ele tem uma autoridade dual, né? Você tem um presidente com mandato fixo, um primeiro-ministro e um gabinete que são responsáveis, né, perante o legislativo, ou seja, a sobrevivência do primeiro-ministro e do gabinete depende, né, da aprovação e apoio do parlamento, em alguns casos exclusivamente do parlamento, em outros o próprio presidente, né, tem alguma intervenção ou alguma capacidade de abreviar esse mandato. Acho que o ponto importante, né, aqui para a nossa discussão é trazer alguns elementos, né, de pesquisa comparada, da literatura, sobre aspectos, né, ou elementos que afetam, né, o funcionamento do semipresidencialismo e, principalmente, dão origem a, digamos, a variantes, né, desse arranjo, desde sistemas em que o primeiro-ministro realmente é o polo dominante, né, é o condutor do governo no dia a dia, na definição de prioridades, na definição, né, das políticas, quanto variantes em que o presidente tem, né, uma capacidade maior de intervenção, de intrusão aí nos negócios, né, do governo, e, inclusive, uma capacidade de abreviar, né, a vida, né, o ciclo de vida aí de um gabinete. E o sucesso ou, né, o fracasso do sistemas semipresidenciais, né, na fase mais contemporânea, ele tem sido discutido pensando em duas variáveis principais, né, e que eu acho que são extremamente importantes para o debate do caso brasileiro, né? Várias pesquisas apontam que o semipresidencialismo tem um desempenho, para algumas pesquisas, um pouco melhor do que o próprio sistema presidencialista, né? Mas ambos, presidencialistas e semipresidencialistas, um desempenho inferior ao parlamentarismo em termos de estabilidade de políticas, de estabilidade do próprio governo, né? E dois elementos, no caso do semipresidencialismo, são extremamente importantes, né? O deles qual é a extensão do poder presidencial, né? O que o presidente pode fazer. O primeiro-ministro deve temer, né, o presidente ou não, né? Há variações importantes aí, se o presidente pode dissolver o gabinete, pode dissolver o próprio parlamento, né, convocando novas eleições, se ele pode ele pode provocar uma corte constitucional para reverter decisões do próprio, né, primeiro-ministro, enfim. Esse é um aspecto fundamental, a gente saber qual é o tamanho do prêmio presidencial, porque quem ganha, né, essa eleição para essa posição ganha qual prêmio, qual é a sua capacidade de intervir tanto na relação com o parlamento como dentro, né, do próprio executivo. Só para a gente ilustrar aqui, né, a PEC que está sendo, que pode, né, ser apresentada, ela propõe, ela mantém o poder, né, de iniciativa do presidente para propor lei complementar, lei ordinária, a moção de censura, né, ao primeiro-ministro, poder de dissolver o Congresso, propor a DIN preventiva, né, para projetos aprovados que ainda dependem da sanção ou veto por parte do presidente. Então, nós temos uma série de capacidades ou de competências que o presidente brasileiro tem hoje, algumas delas seriam mantidas, né? Então, na minha visão, o prêmio, né, presidencial no Brasil seria, a julgar por essa proposta, que obviamente pode ser alterada até a sua apresentação e ao longo, né,
da apreciação no Congresso, mas, a julgar por essa proposta, nós não teríamos, né, um presidente, digamos, muito fraco, né? Nós teríamos um presidente com poderes consideráveis, né? E presidentes fortes, eles têm incentivos, né, para concorrer, para eventualmente entrar em conflitos com os primeiros ministros, principalmente no caso de governos de coabitação, né? Governos em que o presidente e primeiro-ministro são de partidos diferentes, né? É interessante que a literatura recente, por exemplo, tem chamado muita atenção, no caso de sistemas parlamentaristas, como os primeiros ministros têm se tornado mais presidentes, né? Há uma presidencialização do próprio parlamentarismo, à medida em que, em alguns casos, o controle de muitos poderes pelo primeiro-ministro leva a uma personalização muito forte, né, do executivo e também da condução no governo. E, no caso do semipresidencialismo, ter esse presidente forte, né, dentro do executivo pode, a meu ver, ser um fator, né, de incentivo, de uma concorrência interna e um fator de desestabilização, né? Principalmente nós pensarmos no caso brasileiro, em que o nível de fragmentação, né, certamente vai levar à formação de coalizões, né? E um presidente eleito certamente pode se ver diante de uma coalizão negociada em que o primeiro-ministro seja de outro campo, né, político ou ideológico. O segundo fator é o peso dessa eleição presidencial, né? Esse não é um problema trivial. Se a gente falar, não, você continua, mantém a eleição presidencial, o voto popular para o presidente. Isso tem um impacto importante, não só no empoderamento do presidente, de vir com uma legitimidade popular, mas também a capacidade dessa eleição influenciar a própria eleição legislativa, né? Principalmente quando elas se dão de forma simultânea, né? Ocorrem ou no mesmo momento ou na sequência, né? A eleição presidencial ela tem uma capacidade de atrair partidos e parlamentares, né? Fazendo com que o processo gravite em torno do presidente e não na formação de uma coalizão parlamentar mais homogênea. Ou seja, a eleição presidente pode ser um fator aí que modifica a própria composição do parlamento, né? Então, esses são elementos importantes para nós, né, pensarmos, porque as instituições não operam no vácuo, as instituições, né, operam num determinado contexto, e nós temos que olhar para o contexto que nós temos, né? Mesmo se a legislação que proíbe as coligações, essa legislação for mantida e nós trabalharmos aí com um cenário de menos partido no futuro, ainda assim, né, o semipresidencialismo ele traz esses elementos a depender da força do presidente e da manutenção de uma eleição presidencial, né? Tem outros elementos aqui, mas eu vou passar. Acho que no debate a gente pode trazer. E a gente tem que pensar o que seria esse processo de mudança, né, num contexto de radicalização política, né, de conflitos tão intensos, no caso brasileiro, em que nós temos esse legado muito forte, né, do sistema presidencialista, não só as expectativas do ponto de vista dos competidores, né, de quem tem ambição presidencial, mas também as expectativas dos eleitores de que o presidente é que resolve o problema, de que o presidente que é capaz de conduzir, né, uma agenda nacional. Uma mudança, né, nesse cenário, no momento atual, pode ser um elemento, né, de aprofundamento de suspeitas, de ressentimentos, né, entre aqueles com essa ambição presidencial, com essa pretensão, e isso, obviamente, pode alimentar ainda mais essa radicalização política, né? Acho que temos que
com isso que pensar que os problemas, né, digamos, as disfuncionalidades do nosso sistema atual não necessariamente requerem uma mudança dessa envergadura, né, do sistema de governo. Há ajustes, há mudanças que podem ser feitas, que podem ser introduzidas. Uma delas tem a ver, né, justamente com o recall, que é essa possibilidade de os eleitores terem mais controle sobre os governantes, né? Quer dizer, reduzir um pouco essa autonomia, esse campo, né? Essas liberdades que partidos e parlamentares e governantes têm em relação ao eleitor, né? Não é só o Brasil em que esse descontentamento, essa frustração é observada, isso é algo mais geral nas democracias hoje, né? Nós tivemos aqui recentemente, ainda em curso, né, o caso do Chile, com um processo intenso, né, de frustração, de questionamento, que levou até agora a uma mudança, né, a formação de uma constituinte para alterar a Carta Magna, né? Então, a introdução de mecanismos que melhorem essa relação entre o eleitor e os seus representantes é um aspecto fundamental, né, nas democracias. A gente está o tempo todo falando, olha, os partidos estão em crise, eleições têm problemas, né, que são os nossos mecanismos tradicionais, e não sabemos muito bem quais serão esses mecanismos, né, quais mecanismos surgirão, né, nesse contexto. Mas, de fato, o recall é um mecanismo, né, que não é novo, como o Jorge já chamou a atenção, é um mecanismo que tem sido utilizado, né, principalmente no nível subnacional, né, no nível local, né, principalmente. No caso, né, dos Estados Unidos, há poucas, apesar de existir, né, bastante tempo, desde o início do século XX, os casos bem-sucedidos de recall no nível estadual são poucos casos, né, no nível local, sim, mas só a pegar e jogar pela Califórnia, né, de ontem, o recall foi introduzido em 1911, só um governador, né, o Davis, em 2003. Ontem haveria a possibilidade do segundo, o que não se confirmou, né? A América Latina tem sido um exemplo de introdução desses mecanismos nos últimos anos, né, inclusive para o nível presidencial, o caso da Bolívia, Equador e Venezuela, né? E nós temos variações importantes, né? Desde o Peru, que já teve mais de 3.000 recalls de prefeitos e de autoridades judiciais, a países que tiveram, né, tem mais barreiras para a adoção desse mecanismo, como é o caso da Colômbia e Equador. Um ponto importante, né, que eu acho que é interessante nós discutirmos aqui, os prós e os contras, né? De um lado, você tem, obviamente, o recall, um instrumento de maior controle, né, dos representantes pelos eleitores, uma série de pontos a favor, né? Mas também temos, e hoje, né, os californianos estão discutindo os 279 milhões gastos, né, milhões de dólares gastos com essa consulta de ontem. Nós temos outros fatores, né, que devem ser levados em consideração, e principalmente porque são efeitos que podem ser contornados, né, a depender do desenho institucional dos mecanismos de recall. Então, qual que é digamos, né, os problemas que podem emergir? Instrumentalização, né, da iniciativa como um mecanismo de competição partidária, né, recall motivados por disputas políticas, principalmente naqueles onde a consulta sobre o recall, né, sobre a remoção de um mandatário, ela é feita simultaneamente à eleição do seu substituto, né? Nos Estados Unidos, 7 estados dos 19 que tem 7 adotam, né, esse desenho.
Há um risco de polarização política, né, de recrudescimento de posições antagônicas, e pode ser um incentivo para maior, né, radicalização política ainda. O risco também de campanha permanente, né, de apresentação reiterada de pedidos de recall, que podem também, de certa forma, gerar instabilidades, né, turbulências nesse ambiente político. O que a gente vê da experiência internacional é que esses resultados eles variam, né, muito em função dos desenhos que esses mecanismos têm, né? Então, desde regras, em alguns lugares, que exigem um número muito baixo de apoiadores para aprovar um recall, esse é o caso da Califórnia, 12% do total de votos obtido, né, por esse mandatário que está sendo questionado na última eleição, né? Então, no caso de ontem, 1,5 milhão, né, de signatários para peticionar e conseguir essa aprovação. No caso dos Estados Unidos, você tem estados com 25%, a exigência de 25% ou 40%, né, de apoiamento, considerando a votação desse mandatário, né? Há casos em que a regulação do processo é relativamente frouxa, né, nos Estados Unidos. Muitas vezes é feita por uma autoridade do governo, secretário do próprio governo, e em alguns casos que a literatura tem mostrado que são casos que conseguem refrear essa instrumentalização, que conseguem conter um pouco o uso político desse instrumento, tem a ver com a atuação de instituições eleitorais, né, que buscam filtrar esses pedidos, né? O caso do Equador, da Romênia, o caso da Colômbia, que exige uma fundamentação, né, do pedido, e há um processo, digamos, né, de avaliação e, com isso, uma certa depuração, digamos, de um certo oportunismo político, de iniciativas mais genuínas, né, de contestação e de críticas ao governo. E um ponto também importante que a literatura, né, que a gente tem observado, é que a fragmentação partidária, a fragilidade dos partidos, né, alimentam essa instrumentalização política, né? Esse parece ser exatamente o caso do Peru, um sistema partidário totalmente diluído, né? Totalmente, altamente fragmentado, em que o recall é utilizado como instrumento de disputa, né? Grupos que não têm chances de chegar ao poder pela disputa eleitoral normal buscam através do procedimento. Então, são elementos que, a meu ver, são importantes, né, nós discutirmos, porque mostram o caráter mais ou menos virtuoso, né, do recall, a sua capacidade de perseguir esse objetivo, né, que é o do eleitor controlar os seus representantes, depende muito do desenho, né, depende muito de como as regras são estabelecidas, e, principalmente, acho que algo importante, que é o de pensar este instrumento como um mecanismo final, né, como um último recurso na relação eleitor-representante, porque a dinâmica parlamentar, né, uma série de mecanismos disponíveis aos eleitores devem ser utilizados, né, antes, de forma que essa correspondência, né, esse controle possa se dar de maneira dinâmica. Então, são esses pontos que eu gostaria de trazer, né, e, com isso, me colocar à disposição para a gente conversar um pouco sobre eles. Muito obrigada. Eu que agradeço, Magda. Foi realmente excelente o panorama que você colocou também, que fez um díptico também assim, brilhante com a apresentação anterior do Jório. Bom, vamos começar. O Jório já tem material para falar da Magna. Eu vou fazer só algumas observações pontuais também, só para deixar como é que é bater o bolo, né, para o fermento crescer, né? Eu acho que isso foi um pouco antecipado também já um pouco na fala da Magna.
será que o recall, assim, a ciência política de um modo geral, ela é conservadora do ponto de vista institucional, ela é muito cautelosa, ela é muito prudente, com toda razão, né? Porque a gente vê que frequentemente você mexe uma pecinha e ela dá efeitos inesperados, às vezes ela não apresenta as virtudes que a gente imaginava quando a gente pensava do ponto de vista do arquétipo, né? Ou do ponto de vista normativo, quando a gente fica imaginando que existe um sistema fechado maravilhoso, né, que vai produzir. A gente teve, eu acho que na história brasileira a gente teve a experiência da Primeira República. A Constituição de 1891 jogou tudo que tinha de experiência antes no lixo e criou tudo novo. E houve uma decepção exatamente porque nada funcionou direito como se imaginava que iria. Foi um grande momento que a gente experimentou muita coisa nova ao mesmo tempo, as pessoas nem sabiam o que estavam trazendo, na verdade. Porque a Constituinte debateu durante 3 meses o projeto que foi dado pelo governo. Então, eu acho que essa coisa da prudência e do conservadorismo são fundamentais nesse debate. Né? Aí, quando a gente vê a forma como a questão do semipresidencialismo foi debatida, né, em 1993, tem até uma pergunta aqui de um espectador nosso com um nome curioso, nome em inglês como o meu, Anonymous Attendee, entendeu? Assim, quer dizer, ele não botou o nome dele aqui. Mas ele pergunta a questão da legitimidade do semipresidencialismo por causa do plebiscito de 30 anos atrás. Né? Bom, 30 anos atrás, talvez não existissem 2/3 do eleitorado de hoje. Então, para mim, isso não é muita razão. Mas quando você debateu aquilo há tempo atrás, acho que em 93, realmente a gente não tinha democracia no Brasil. O presidencialismo não tinha uma experiência democrática no Brasil. Porque a gente não vai dizer que o governo militar era democrático, que mesmo a República, né, a República Velha era democrática, o Estado Novo não era democrático, e a República de 46 votava 11%, 15% da população. Então, o grande experimento que a gente fez foi agora. E eu acho que é em virtude dele que a gente tem que pensar essa coisa do semipresidencialismo. Eu, pessoalmente, não sou especialista nesse assunto, eu tenho uma visão assim mais, não diria otimista, mas menos avessa, justamente porque tem essa experiência, a maneira como eu vejo o semipresidencialismo, na verdade, é mais como um aperfeiçoamento do que já existe no Brasil. Eu não fico pensando muito em arquétipo, não. Eu fico pensando, assim, a gente tem um ministro da Casa Civil que é nomeado pelo presidente, que faz, às vezes, de coordenador de ministério, que faz a interlocução com o Congresso. O presidente sozinho não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Né? O modelo presidencial é um modelo meio tirado da monarquia inglesa do século XVIII, né? Que foi, enfim, republicanizado nos Estados Unidos na época. Né? Eu fico pensando um pouco nessa chave, mas eu não vou entrar aqui. Mas, assim, será que é possível imaginar o semipresidencialismo como uma espécie de racionalização da experiência presidencial brasileira? Isso eu queria perguntar para o Jório. E não como uma espécie de... Né? Eu sei que tem um argumento que apareceu aqui também nas duas falas, uma coisa na preferência pelo recall, contra o qual também não tenho nada, que é a coisa né, uma percepção de que o parlamento é oligárquico e que a eleição direta, a eleição seria democrática. Né? Mas o parlamento é oligárquico em que sentido? Por que a gente tem essa coisa do Congresso ser uma espécie de inimigo consentido que nós temos no Brasil? Né? A gente sempre fala, mas que o Congresso, sempre parece que o Congresso é uma espécie de inimigo que a gente consente, que a gente adoraria erradicar, mas não pode. Eu tenho uma teoria sobre isso, que é essa coisa de país atrasado que acha que tem uma influência do despotismo do Estado. O Congresso é o lugar do atraso, tem que passar o rodo, tanto do lado da direita quanto do lado da esquerda. Eu acho que isso é o que faz uma certa força do presidencialismo entre nós. Eu acho até que é por causa disso que, se houvesse semipresidencialismo, o presidente tenderia a ser sempre forte, de uma maneira geral. Ele tenderia sempre a ser forte por causa disso. Né? Então, eu fico pensando assim, será que é possível pensar o semipresidencialismo como um aperfeiçoamento do presidencialismo atual, ou seria um sistema realmente completamente diferente? Né? E eu quero inverter um pouco a ideia também, aí eu pergunto mesmo, aí eu estendo a pergunta para a Magna, que é uma dúvida que eu tenho mesmo, eu não tenho nada muito fechado, não. A criação de um sistema semipresidencial poderia criar incentivos aos partidos se aglutinarem? Porque desde sempre, desde que a República foi proclamada, a defesa do presidencialismo é feita pelo seguinte: não é o momento. Você precisa de paz, precisa discutir isso mais sossegada. Mas o argumento é circular, porque no momento sossegado você não vai discutir. Você precisa da crise para discutir. No momento de paz você não discute nada. Né?
E tem um argumento da falta de partido, isso desde a República Velha. Né? Então, esse, na verdade, é sempre um argumento que não muda, está aí há mais de 100 anos. Eu fico perguntando se não poderia ser o contrário, se não poderia ter um incentivo, na verdade, de aglutinar os partidos, ao invés de manter a pulverização ou a fragmentação. Uma outra pergunta que eu queria fazer para o Jório, que estava também dentro da Magna, e vai também para a Magna, assim, vocês não têm impressão de que o recall podia ser... O recall, evidentemente, é mais democrático. O recall parece uma espécie de deseleição, né? A possibilidade de deseleição. Mas a deseleição também é uma eleição, de alguma forma. Ela não traria, no ambiente polarizado, mais instabilidade, na verdade, do que sei lá, o semipresidencialismo, por exemplo? Sei lá, quando o presidente dissolve a Câmara dos Deputados, ele também está apelando ao povo, também tem uma eleição. Não, mas aí é uma coisa mais indireta, né? Porque aí o povo vai escolher quem tem razão, se é o presidente, se é o gabinete. Né? Aí eu fico um pouco invertendo as premissas. Tá? Eu queria perguntar para o Márcio. Márcio, vamos jogar um pouco de azeite aqui? Vamos. A ciência política, segundo o professor, é conservadora e eu, de certo modo, para algumas coisas também. Né? Eu diria que qualquer situação dessas que estão sendo arroladas hoje dificilmente funcionariam com o quadro de fragmentação partidária que o Brasil tem. Né? Eu acho que isso dificulta tudo. Primeiro, porque dificilmente os congressistas, na sua maioria, votam em alguma coisa que vai diminuir o poder deles e vai ameaçá-los de alguma maneira. O legislativo sempre, os integrantes do legislativo sempre estão pensando na eleição seguinte, né? No caso do legislativo federal americano, na Câmara dos Deputados, é pior ainda, porque a eleição deles é de 2 em 2 anos. Né? Então, os caras são tarados em, no primeiro dia de mandato, já pensar em levantar dinheiro para financiar a próxima reeleição. É uma coisa desse tipo. Então, eu creio que, antes de qualquer uma dessas conversas de semi-presidencialismo ou de recall, que eu particularmente desconfio muito do recall, né? Eu acho que o impeachment no Brasil praticamente se transformou no recall, né? Ao sabor dos oportunismos políticos de ocasião e da capacidade do presidente da República ter ou não popularidade. Porque, veja bem, o Jório falou que os presidentes cumpriram seus mandatos aos trancos e barrancos. Eu relativizaria isso. O presidente Fernando Henrique cumpriu 2 mandatos e saiu com um bom nível de aprovação, e o presidente Lula cumpriu 2 mandatos e saiu com níveis de aprovação maiores até do que o do Fernando Henrique quando terminou o governo dele, níveis de aprovação popular. O governo Lula foi atrapalhado de um modo bastante profundo pelo problema do mensalão. Mas isso não foi suficiente para tirá-lo do governo e nem impediu que ele terminasse o governo com índices de aprovação bastante consideráveis. Eu não estou lembrando aqui os percentuais, mas eu lembro que eram bastante consideráveis. Só foram atrás dele de verdade após a presidência dele, já no âmbito do esvaziamento e da destituição da presidente Dilma. Então, eu penso do seguinte modo em relação a essa questão. Todos os sistemas democráticos têm dispositivos de barreira, têm cláusulas de barreira. Todos eles têm. Existe cláusula de barreira em sistema democrático desde o tempo de Atenas e da democracia dos antigos. Né? E cláusulas de barreira tão graves que dos 400 e tantos mil habitantes de Atenas, só 40 mil eram cidadãos. Né? Então, o liberalismo no século XVIII e XIX também tinha cláusulas de barreira. No caso, era o voto censitário. Né? Depois era
o impedimento de voto para as mulheres. O sufrágio universal só vai, na verdade, se difundir na década de 30 do século XX. A Constituição Republicana de 91 tinha a cláusula de barreira terrível, que era a proibição de voto aos analfabetos, o que excluía a maior parte dos brasileiros adultos de poder participar das eleições. E só vai cair com a Constituição de 88. Então, eu acho que o nosso problema, antes de qualquer outra discussão desse tipo, semipresidencialismo ou recall, é como é que nós arrumamos o nosso sistema partidário. Porque isso também não é fácil. Porque o sistema partidário ele não é fragmentado porque ele quer. Ele é fragmentado, em parte, também por causa do perfil fragmentado do Brasil, né? O Brasil é um país muito grande, com mais de 200 milhões de pessoas, com diferentes regiões, diferentes interesses, um chama de biscoito, outro chama de bolacha. Quer dizer, é realmente algo bastante plural. O próprio presidente da República atual tentou formar mais um partido, por que não? Já tem 34, por que não 35, 36, 38? E não conseguiu, né? Aquele Aliança para o Brasil, não sei se vocês se lembram, e não conseguiu, ele deu com os burros na água. Ele vai ter que se filiar a algum partido aí no processo para tentar concorrer à reeleição nas próximas eleições. Mas eu tenho a impressão que o meu ponto de vista é que nós precisamos rever o modo pelo qual funciona o sistema político partidário brasileiro. Acho que os partidos continuam sendo importantes, acho que tem que haver maneiras de... Por exemplo, eu sou contra a candidatura avulsa. Já se esboça esse tipo de proposta de se permitir candidatura avulsa. Eu me oponho bastante a essa possibilidade. Eu prefiro o sistema político partidário, mas o sistema político partidário nós só vamos sair do presidencialismo de coalizão se nós conseguirmos, de alguma maneira, reduzir um pouco o tamanho desses partidos, permitindo que um número pequeno deles, nos processos de governança, tenha algum tipo de hegemonia no poder, no Congresso, porque senão a gente não vai sair disso. Eu temo que o recall se transforme numa situação ainda que produza mais instabilidade, porque digamos que o atual presidente do Congresso, o deputado Lira, aceitasse pautar o impeachment do presidente Bolsonaro. Aí o país passa a viver em torno desse negócio do impeachment, né? Assim como, no caso do recall, algo parecido aconteceria, produzindo uma série de danos e de problemas, a não ser que o rito do recall fosse muito rápido. E a não ser também que as condições para isso, como a professora Magna falou, fossem bastante rigorosas para esse tipo de situação acontecer. Então, a minha questão é que o grande calcanhar de Aquiles da Constituição de 1988 é esse sistema político partidário fragmentado, que não é exatamente a Constituição de 88 que provocou. Eu acho que é a própria pluralidade da realidade brasileira que produz esse tipo de coisa. Então, como o Christian falou sobre a ciência política, que ela tende a ser conservadora, eu, em relação a essas coisas, também tendo a ser conservador, em relação a essas mexidas no sistema. Eu sei que sistemas fragmentados politicamente são sempre, em termos de política partidária, são sempre problemáticos. É o caso da República Francesa, antes da Segunda Guerra Mundial e imediatamente depois da Segunda Guerra Mundial, tiveram que tirar o De Gaulle do pijama, né? Praticamente, que ele tinha se aposentado, tinha dito, eu vou botar o pijama e eu vou passar a assistir TV a cabo, não quero mais saber de nada disso. Tiveram que chamar ele lá da propriedade dele para assumir a presidência da República como se fosse um outro Napoleão, que era mais ou menos isso que ele sempre quis, né? E, enfim, então eu acho que o nó da questão é a fragmentação político-partidária, que, de algum modo, a gente vai ter que enfrentar isso daí, e não é fácil.
É tão difícil quanto aprovar o equal e aprovar o semipresidencialismo. Então é isso. Obrigado aí, Christian. E obrigado aos colegas pelas... Imagina, Márcio, foi ótimo. Paulo, o que você acha dessa confusão toda aí, hein? Eu acho que, primeiro, quase tudo que teria que ser dito já foi dito, então eu vou tentar ser breve, inclusive para permitir o retorno ao Jório e à Magna. Mas eu queria fazer três ou quatro observações, eu vou tentar ser realmente breve, Christian. A primeira delas é que a primeira observação é que nós não nos cansamos de tentar erodir um pouco mais o sistema político que temos em mãos. Essa é a primeira observação. E é importante, eu acho que tem uma dimensão desse problema que é importante a gente considerar, que uma coisa é o sistema político tal como estabelecido na Constituição, na letra da lei. A outra coisa é a rotina política que se estabelece a partir dessa base constitucional, né? Para dar um exemplo, eu tenho a impressão que o presidencialismo de coalizão não ficaria em pé, ou não teria a vida longa que teve, e 30 anos é uma vida assaz 40 anos, quase 40, não, 30 e tantos anos, né? 30 e tantos anos já é uma vida assaz longa, particularmente para os padrões brasileiros. Ele não ficaria em pé sem a LDO, sem orçamento, né? O orçamento público é aquilo que, no final das contas, cimenta o presidencialismo de coalizão e permite a construção de maiorias no parlamento. Esse orçamento e esse instrumento ele foi destruído após a presidência do deputado Cunha. Ele começou a ser destruído pelo deputado Cunha e continua a ser destruído na presidência Bolsonaro. A produção de maiorias no Congresso, no Parlamento brasileiro, vai ser caríssima a partir de agora. Eu acho que isso é um problema, e é um problema que está colocando para nós a urgência de se discutir o sistema político brasileiro. E nesse contexto, Jório, eu já vou adiantando a minha posição, nesse contexto me parece que o recall é uma emenda ruim. Eu vou tentar defender por quê. Primeiro, porque a gente precisa, de alguma maneira, de lidar com a necessidade de fazer um reset nesse sistema, e rediscutir o problema da democracia representativa no Brasil. Como eu não sei, eu acho que a pergunta do Jorge Eduardo Carvalho Rocha e a observação que o Márcio acabou de fazer vão um pouco nessa direção, ou seja, como é que nós podemos fazer o reset de um sistema político com o jogo sendo jogado pelos agentes políticos que se beneficiam das próprias regras que estão vigentes. Eu acho que essa é a primeira pergunta que se coloca. A segunda pergunta que se coloca, de fato, é uma das questões também que o Christian levantou da nossa audiência, sobre a legitimidade desse debate. Eu concordo com a posição do Christian. Eu me lembro do plebiscito de 93 por duas razões. Uma, eu me lembro pelo embaraço. Eu era, naquela época, então, orientando do professor Zé Murilo de Carvalho, que era um defensor da monarquia. O Zé Murilo, inclusive, escreveu um artigo descrevendo a reação dos seus orientandos ao fato de que ele defendia publicamente a monarquia naquele momento. Isso foi a parte divertida do plebiscito de 93. Mas eu me lembro do meu voto, e o meu voto em 93 foi um voto no presidencialismo com a crença de que o Brasil precisava de um instrumento, a democracia brasileira precisava de um momento plebiscitário. E é exatamente por acreditar que nós já tivemos momentos plebiscitários demais que eu hoje votaria, sem menor dúvida, numa proposta de um sistema parlamentarista, exatamente para evitar esses momentos plebiscitários. Então, o meu primeiro ponto é como é que a gente faz o reset com o jogo sendo jogado. Essa é uma pergunta técnica que eu sei que tem uma tradição na ciência política para pensá-la. Magna te dirige essa pergunta. A segunda questão é da necessidade de nós revisitarmos o plebiscito.
e queria colocar essa questão aqui. Eu acho que essa é uma reivindicação. O Christian levanta um ponto importante: boa parte do eleitorado não era sequer vivo na época. Nós poderíamos revisitar o plebiscito e repensar formas de reconstruir o sistema político brasileiro. E a terceira questão com relação ao recall. No momento de extrema, não só fragmentação, e eu tenho menos tenho menos preocupação com a fragmentação do que com a polarização, no momento de extrema polarização, onde qualquer dinâmica política se torna ela própria uma dinâmica plebiscitária, trazer a proposta de um recall significa tornar essa dinâmica plebiscitária, ou dotar essa dinâmica plebiscitária, ou, melhor, oferecer a essa dinâmica plebiscitária esteroides. Porque o que nós vamos ter vai ser o uso político frequente, tentando criar diversas cunhas no tecido político nacional, e vamos ter a captura do recall pela lógica do inimigo, da inimizade, que é o que nós vemos exatamente com o populismo e que nós vemos, no final das contas, muitas vezes nesses momentos plebiscitários. Então, me parece que o recall ele talvez crie mais problemas do que soluções. Finalmente, aí uma pergunta absolutamente ignorante da minha parte, eu confesso a minha ignorância, eu sou um cientista político que nunca trabalhou com sistemas eleitorais, portanto, vocês vão me perdoar. Mas há uma pergunta também do nosso participante anônimo sobre a execuibilidade ou da facticidade de se fazer um recall para parlamentares. E aí a minha pergunta estúpida com relação a isso é possível fazer isso sem o sistema distrital? Ou no sistema proporcional que a gente tem? Puxa, Paulo, obrigado. Nada mal. Gente, vamos devolver a palavra para os nossos convidados, para o Jório, para a Magna. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho que, na minha exposição, o que busquei salientar que, de fato, né, essa solução, pensar o semipresidencialismo como panaceia, para mim, é preocupante por dois motivos. Primeiro, que eu acho que é um sistema relativamente complicado, né? Esse executivo dual ele pode ser um fator desestabilizador sob certas condições, e uma delas muito presente no nosso arranjo, que é a fragmentação partidária, né? O Christian perguntou aí sobre a possibilidade da eleição presidencial reverter esse quadro. Alguns estudos até apontam que sim, né? Principalmente no caso de presidentes fortes, mas ele pode reduzir o número de partidos no parlamento e, ao mesmo tempo, reforçar, né, o presidente como o verdadeiro condutor do governo, né? Então, eu acho que, e nesse sentido, né, você que exemplo maior do conservadorismo da ciência política, né, acho que há um conjunto de mudanças que podem ser feitas com custos menores e serem mais sustentáveis, né, de forma a tornar o nosso presidencialismo, digamos, mais azeitado, lidar com as disfuncionalidades do presidencialismo. Eu acho muito difícil reverter, fazer uma mudança nessa altura do campeonato, principalmente nas condições atuais, né? Até porque há muita dúvida se o STF, por exemplo, veria como constitucional, né, uma mudança dessa natureza, inclusive com redução de poderes do presidente, né? Eu acho que assim, o inimigo a ser enfrentado é, de fato, a fragmentação, né? Existe legislação já aí, né, para entrar em vigência, que pode ter esse impacto. Alguns estudos preliminares já estão mostrando que houve redução, né, do número de partidos na eleição municipal, com o fim das coligações proporcionais, né, em 2020. Não sabemos ainda desse impacto, né, no plano nacional, porque nem sabemos se a regra vai ser mantida, né, para a próxima eleição, mas, de fato, seria um passo importante, né, para a redução da fragmentação partidária. E acho que tem elementos, né, há possibilidades para se tratar no plano da legislação, né, mais ordinária, como, por exemplo,
regras que impactem a organização dos partidos, né? Acho que tem uma temática que a gente nunca discute no Brasil, que é a realização de primárias, né, de ter realmente um sistema de primárias e mecanismo de democratização, né, interna dos partidos. Eu acho que esses seriam elementos importantes, né, que precisam ser atacados. Mas o que a gente está vendo vai na direção contrária, né? Eu, particularmente, ando muito preocupada com a discussão do Código Eleitoral pelo Congresso, hoje na Câmara dos Deputados, porque o que nós estamos vendo é um movimento na outra direção, né? de fortalecimento de partidos sem controle, né? O que está se propondo ali é um enfraquecimento da justiça eleitoral, que vai ter um preço muito alto, né? Em termos da capacidade, seja do eleitor, seja da própria justiça eleitoral, controlar, né, essas máquinas políticas, né? Então, acho que há elementos e há espaço para se pensar medidas mais pontuais nesse nível, e também algo que a gente nunca discute no Brasil é como que nós podemos lidar com os poderes do presidente, né? Praticamente, a única mudança que nós tivemos foi a PEC em 2001, né, que proibiu a reedição de medidas provisórias, com isso ali diminuiu um pouco do poder presidencial. Não há discussão sobre outros mecanismos, como interpelação de ministros, né, destituição de ministros de forma mais sistemática, mecanismo de coordenação dentro do executivo, os partidos entram na coalizão, saem da coalizão, jogam pedra no governo ao bel prazer. Quando não tira o presidente, continua no executivo, né? Muda o presidente, mas permanece lá. Então, não há responsabilização dos partidos pelas suas ações dentro do governo, né? Como governo. Então, eu acho que tem espaço aí, né? Eu acho que é possível pensar em mecanismos que tenham, né, digamos, um escopo menor e que possam atuar um pouco nessa linha. Falo isso, mas com muita cautela, porque o que nós estamos vendo hoje no Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados, é um movimento de desconstrução do pouco que a gente tem, né, de controle sobre os partidos. E, finalmente, acho que a lei do impeachment, né? É imperativo uma discussão e uma mudança, né? Se aprovar uma nova legislação que cubra todos os problemas que existem e os incentivos, né, que existem nessa legislação de 1950. Né? Então, pela via conservadora, aí, eu acho que é importante a gente dar voz, criar espaço para discutir, né, mudanças de menor escopo, que podem ter impacto, assim como chamar atenção para propostas que buscam desconstruir o que a gente já tem e funciona. Né? Quem conhece o sistema eleitoral dos Estados Unidos sabe que a política eleitoral dos Estados Unidos sabe que um grande problema lá é a falta de uma justiça eleitoral mais centralizada, mais coordenada. Né? E o que nós estamos vendo é um avanço nesse sentido aqui no Brasil. Então, acho que são esses os pontos, né? E eu acho, para finalizar aqui, como eu busquei trazer, acho que o recall é um instrumento, né, interessante, que tem, né, aspectos importantes, mas precisam ser, né, discutidos à luz do que a gente vê como incentivos perversos, né, e como lidar com eles, como desenhar mecanismos que possam reduzir, né, esses riscos e promover esse objetivo de aumentar o controle, né, dos eleitores sobre os governantes, principalmente no nível subnacional. Sou mais crítica em relação ao recall para a presidência, mas acho que no nível subnacional pode ser um filtro importante na formação da elite política. E agradecer, então, né, a participação e a conversa aqui com vocês. Queria agradecer muito a participação de vocês, do Jora, da Magna. Foi, enfim, muito enriquecedor, mas eu cheguei à conclusão, já tinha um pouco essa impressão de que discutir reforma política é meio como discutir reforma tributária. Se cada um tem uma reforma na cabeça, ela nunca sai porque ninguém está de acordo. Né? E aí, no fim das contas, as coisas ficam como estão, porque é uma espécie de
consenso de equilíbrio, né? Porque em nada mudar muito. Reforma política parece ser um tema em que é impossível não ser decepcionado, seja com as aspirações, seja com o que é possível alcançar, né? Nem por isso tem que deixar de ser discutido, como nós fizemos aqui, e eu acho que a gente fez muito bem. Christian, mas o problema é que vários pontos, né, estão sendo aprovados aí sem... Não. Tem toda razão. Eu nem entrei nesse mérito, não, do rolo compressor. Agora, só uma observação antes de terminar assim, sobre isso, que eu tenho a impressão que a gente tem um ciclo ali de 88, 94, que meio que começa a terminar em 2013 para hoje. E eu não sei se a gente consegue restabelecer aquilo lá, porque aquilo também é um mundo que acabou, que caiu. Não que daí saia alguma coisa que a gente queira de nova, né? Mas é meio um pouco fatal que venha alguma outra coisa que vai acabar sendo mais conservadora no outro sentido. Né? No sentido que também não precisa ser igual ao Bolsonaro, você imagina que tem uma outra coisa vindo aí, uma outra interpretação da Constituição, um outro arranjo de poder, isso não está claro ainda, né? A impressão que eu tenho é que os poderes estão todos para o seu lado. O judiciário está para um lado, o legislativo está para o outro, o executivo está para o terceiro, a gente não sabe ainda o que vai sair disso. E vai demorar um pouco ainda, vai ser algum outro presidente que vai tentar estabilizar esse negócio num outro arranjo, que eu não sei, não dá para saber qual é ainda. Né? E esses movimentos, Magna, eu acho que tem a ver com isso. Sim, com certeza. E isso não tem a ver com a nossa vontade, infelizmente. Né? A gente quase que assiste isso. Eu vejo os cientistas políticos da maior gabarito, você, o Jair, todo mundo se esgoelando, Fernando Limões, todo mundo se esgoelando lá e de novo. Então, nem aí. Eu estou aproveitando para passar a boiada. Né? Enfim, isso aí é outra discussão. Eu queria agradecer de novo. Então, Jório, foi ótimo. O debate foi ótimo. Muito obrigado. Deu o seu ponto de vista. Foi muito rica a discussão. Então, quero agradecer também os que nos ouviram até essa hora, né? Já são 20 para as 9, né? E que tenham aproveitado também para repensar, como eu mesmo fiz, as minhas próprias convicções.